Olá, mulheres! Boa tarde! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do Mulheres Reais, Histórias Reais. Se você não me conhece ainda, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas, muito boa tarde para quem está chegando por aqui agora. Paula, como é que eu faço para falar com meu marido após a traição? Eu sei que para muitas mulheres, né, existe uma grande dificuldade em falar com esse marido depois de uma traição. Pode ser porque o marido é caladão e não quer falar sobre isso. Pode ser porque esse marido diz: Ô, mulher, você já não me perdoou, né? Não vamos mais falar sobre isso, vamos mudar de assunto, bola para frente. Pode ser porque esse marido está tentando trazer toda a responsabilidade dessa traição para você, então você sente que você não consegue ter conversa com esse marido, porque para esse marido a culpada da traição sempre é você. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: Paula, o meu marido não quer falar comigo sobre essa traição. E pode ser por vários motivos, né? Porque ele já era caladão mesmo, não quer falar, ou porque é você que está querendo saber detalhes, ele não quer contar, né? Ou porque ele está tentando transferir toda a responsabilidade dessa traição para você. Ok. Quando nós falamos sobre conversar, gente, assim, não precisa ser da traição especificamente, mas vamos falar sobre o diálogo. Né? O que é o diálogo? O diálogo, gente, não é o que eu falo. O diálogo positivo é diferente de uma conversa, tá? O diálogo positivo nunca é sobre o que eu falo, mas o que o outro entende e o que o outro me devolve. Quando nós estamos falando, então, assim, já não é um processo que a gente acha que é tão simples, né, como a gente faz normalmente. Mas, quando se fala de traição, nós estamos pontuando, né, esse desafio dessa conversa a um nível ainda mais elevado. Por quê? Porque existe dor presente, né? Nessa conversa, nesse diálogo, você não está indo falar com esse marido sobre, sei lá, alguma coisa da escola, do supermercado, do trabalho. Quando você está indo para essa conversa, você está levando com ela muita dor junto com ela, né? Então, é claro que quando você quer falar sobre essa dor, quando você quer falar sobre essa traição e você ainda está em profunda dor, você não tem os recursos internos que você precisa para realmente ter essa conversa, como está sendo essa conversa aí na sua casa? Vamos lá. Primeiro, você já chega acusando, né? Porque você fez isso, não tinha motivos para você ter feito isso, você tinha tudo dentro de casa, o nosso sexo era bom. Então, assim, a nossa conversa pode já estar começando por um viés de acusação. Ou não. Talvez essa conversa esteja começando por um viés de choro. Então, tem muitas mulheres, né, na minha jornada, que elas tentam falar com esse marido. Quando o marido dá uma palavra, não importa qual é essa palavra, elas já caem num choro profundo, a ponto de não conseguirem falar. Outras falam e não conseguem parar para ouvir e não conseguem perceber esse movimento, né? Tem outras mulheres que dão uma palavra, começam a introduzir um assunto, o marido não desenvolve, pronto. Ela se cala, se fecha e acha que esse marido já não ama mais porque ele não quer falar sobre o assunto. Então, gente, para cada tipo de mente, né, que as minhas alunas vão aprender a partir de amanhã, no pilar 2 da jornada lógica dos relacionamentos, cada tipo de mente funciona de uma forma. Mas eu tô aqui para te dizer, né, para você que não tá na minha jornada lógica dos relacionamentos, de que eu preciso falar com esse marido de uma forma que ele consiga me entender. Só que se eu quero ainda tirar mais proveito desse diálogo, eu preciso falar com ele sem tocar em dores, sem tocar em feridas. Paulo, mas como assim? Ele me machucou, ele me feriu e eu que não posso tocar em dores dele? Preste atenção. Aqui dentro da jornada existe algo que talvez você ainda nunca tenha ouvido falar, que é sobre a mulher sábia. A mulher sábia é aquela mulher que ela aprende. Aquela mulher sábia é aquela mulher que se cura, né? Porque ela é o farol de luz do seu casamento. Ela sabe que ela é o farol de luz da sua família. Então,
Quando essa mulher está nesse lugar e ela sabe que ela é, ou que ela precisa desenvolver, essa mulher sábia dentro dela, ela sabe que ela precisa de ajuda. Por quê? Porque uma mulher que não tenha esse conjunto de sabedoria jamais vai conseguir guiar a sua família da melhor forma possível. Ela sempre está olhando para a dor dela. E toda pessoa que está machucada vai querer machucar. Então, toda mulher que está machucada, ela sempre está olhando para a sua própria dor. E quem está machucada também vai querer machucar. E a forma como eu vou conversar com esse marido, normalmente, inconscientemente, é para machucá-lo também. É para feri-lo também. É para tocar num ponto que machuque. Tem muitas mulheres, né, que tem um tipo de mente de uma mulher mais desafiadora e que ela sabe fazer muito bem esse papel de deixar esse homem no chão, mesmo que ele tenha errado. Essa mulher, quando ela diz assim para mim: Paula, eu quero falar com meu marido sobre essa traição. Mas a forma como a mente dela foi moldada, ela não aceita. Ela não para ser essa mulher sábia. Então ela passa assim, ó, que nem um trator em cima desse marido, que fica ali naquele movimento de que sem resposta alguma, tá? O diálogo, gente, ele só funciona quando ele tem troca. Então, eu levo algo e recebo algo em troca desse diálogo. E depois eu devolvo algo e recebo algo em troca de volta. O que acontece? Quando nós estamos nesse movimento de não ter essa troca, então, por exemplo, em muitos casamentos, a mulher só ela traz as dores, as mágoas, os ressentimentos. E tudo que esse marido devolve, você não consegue ouvir. Você não consegue escutar, porque você está em profunda dor. Uma mulher sábia, quando ela busca esse conhecimento, quando ela busca essa sabedoria, primeiro ela se cura. Primeiro ela entende como a mente dela funciona e logo em seguida ela se abre para ouvir o que o outro tem a dizer. E como ela já tem esse conhecimento do que faz sentido, do que não faz sentido, do que esse marido está falando a verdade ou não, ela consegue parar para ouvir. Muitas vezes nós mulheres não paramos para ouvir os nossos maridos, porque afinal de contas a gente já não acredita em mais nada que ele nos fala. É verdade ou não é? A gente já não acredita mais em nada, então tanto faz. Eu quero que ele fale, mas tudo que ele fala eu não acredito. E aí, gente, é onde o diálogo não flui. E eu tenho uma coisa muito séria para dizer para vocês. Aonde não existe comunicação, não existe mais relação. Não existe. Você pode estar casada? Pode. Você pode estar com uma aliança no dedo? Pode. Você pode estar morando embaixo da mesma casa? Pode. Você pode não ter contado isso para ninguém? Pode. Mas vocês não são mais um casal. Se vocês não conseguem ter diálogo, se vocês não conseguem desenvolver o que é que está por detrás dessa traição, o que levou essa traição a entrar na sua vida, se você não consegue falar com esse marido sobre isso que te aconteceu, sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que você está sentindo, sobre os seus medos, sobre as suas desconfianças, eu sinto muito. Você pode estar morando e com status casada com esse marido. Mas um relacionamento você não tem. E a tendência é piorar, porque o diálogo, né, esse diálogo positivo, como eu ensino aqui dentro da jornada, é aquele que nos aproxima, é aquele que me faz entender como a mente do outro funciona. E também faz eu mostrar para esse marido como a minha mente funciona. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe o que nós chamamos de amígdala cerebral. Não é essa da garganta, tá? É cerebral, fica bem no meio do nosso cérebro. Ela tem o poder de regular as nossas emoções. Quando nós passamos por uma dor, por uma traição, que é uma dor muito profunda no nível de alma, essa amígdala, ela fica hiperativada. O que isso quer dizer? Ela se coloca numa posição de reatividade. Por quê? Por causa do medo. E essa amígdala produz ainda mais ansiedade e estresse crônico. Com isso, o que acontece? Ela fica num movimento de alerta. Ela fica desconfiada de tudo. E isso traz uma reatividade. O que lá na época dos homens das cavernas, né, quando era liberada, né, quando essa amígdala era hiperativada,
eles estavam naquele movimento de correr, né, de uma presa, de um perigo, ou eles estavam prontos para lutar. O que a gente não sabe é que quando a gente não se torna essa mulher sábia, quando a gente não se cura dessa dor da traição, nós ficamos com essa amígdala do cérebro hiperativada, desconfiando de tudo, em todo tempo, em momento de reatividade. E o que eu quero te dizer com isso? Isso cansa. Mulheres que estão cansadas, mulheres que estão esgotadas, mulheres que já estão em estado depressivo, porque já passaram por esse movimento de estresse crônico, né? É um movimento que você tem que estar lá em hiperatividade o tempo todo, atento o tempo todo, olhando para todos os lados, querendo ter controle sobre tudo, né? Isso é muito desgastante. Então, quando você está com a amígdala hiperativada, não importa o que o seu marido te fale, você sempre está com o seu nível desconfiado ativado. Muitas vezes esse marido está falando a verdade, muitas vezes esse marido está querendo realmente te mostrar o quanto ele está mudando, né, nesse processo, mas por esse movimento químico, biológico, dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, provocada por uma forte dor, que é a dor da traição, não te deixa relaxar, não te deixa olhar por outro viés. Então, nesse movimento de reatividade, seja para lutar ou seja para fugir, muitas de nós já vamos com esse movimento de agressividade. Agressividade, gente, tem mulheres que sim, vão para agressividade realmente, tá? Então, mulheres que tiveram esse comportamento já estão entendendo aqui comigo por que isso aconteceu com você. E eu tenho certeza que, de alguma forma, você se arrependeu depois, porque essa pessoa não é você. Em nenhum outro momento, se não fosse uma dor tão forte como essa, você jamais teria agredido, seja o seu marido, seja a terceira pessoa, de forma física, tá? Porque a gente só vai para o físico quando o que está aqui dentro, ó, já não está encontrando mais respostas, ok? Então, mulher, eu estou tentando te explicar que quando você está com esse processo de dor, com essa amígdala hiperativada, dificilmente, quase nunca, você vai conseguir ter um diálogo profundo com esse marido, falando exatamente o que precisa ser falado, tanto para você curar essa dor, como para você estabelecer novos contratos nessa relação, como para que vocês possam criar uma nova confiança, seja para você ficar, ou seja para você sair desse casamento. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? Então, assim, em nenhum momento, gente, eu tô dizendo que o que você tá fazendo, eu tô aqui para te julgar do que você tá fazendo. Eu tô aqui como especialista, como mentora de mulheres, em ajudar mulheres casadas há mais de 15 anos a superarem a dor da traição até 4 semanas, para te dizer que está existindo um movimento químico, biológico aqui dentro de você que faz com que você não consiga ter esse diálogo, que faz com que você sequer consiga parar para ouvir o que seu marido está dizendo, de forma que quando tudo que ele te fala, você não consegue ver verdade naquilo tudo. Então, quando você está com tudo isso aqui dentro de você, tudo junto, misturado, como você quer ter um diálogo com esse marido? Um diálogo que vale a pena, né? Um diálogo onde a gente realmente, como adultos, consiga olhar para isso, resolver isso, né? Saber o que fazer, como seguir, como corrigir, seja juntos ou seja separado. Vamos ficar juntos, o que vamos fazer? Vamos nos separar e o que vamos fazer? Sabe? Se nós não separarmos essas emoções, esses sentimentos, esses traumas, se nós não curarmos isso dentro de nós, como uma mulher sábia faz, o nosso casamento não tem solução. Então, escolha você ficar nesse casamento, não tem solução, porque vai continuar sendo um inferno. Qualquer coisa que esse marido fizer, pegar no telefone, chegar mais tarde em casa, a sua vida vai virar um inferno, porque você já acha que essa traição está voltando tudo novamente. Ou escolha você sair desse casamento. Você pode assinar um papel na frente do juiz. Quando você colocar a sua cabeça para dormir nos travesseiros, você vai querer saber o que é que ele está fazendo, será que ele está feliz, será que ele não está, com quem é que ele está. Ou seja, a sua vida não deixa de estar conectada à vida dele se você não supera a dor da traição. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? E todo o processo que eu ensino para as mulheres aqui dentro da jornada
é exatamente esse processo da mulher sábia. Quando ela tem acesso a esses conhecimentos, quando ela tem acesso a essas ferramentas, ela consegue, através da prática e da repetição, as mulheres da T19 já estão vivendo isso. Elas já conseguem, a partir dos exercícios, da prática e da repetição, controlar essa amígdala cerebral, tirando a hiperatividade dela, fazendo com que uma outra parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte que é responsável pelas decisões, pela clareza, pelo discernimento, volte à sua atividade normal. Faz sentido isso? Então, assim, superar a dor da traição não é simplesmente vir aqui e falar, eu tenho que esquecer as lembranças. Gente, não é nada disso, tá? Por isso que a jornada, ela compõe os 4 pilares. Ela compõe o pilar do corpo, que é o pilar que nós estamos vendo agora, que é essa parte química cerebral. Depois, nós temos a parte dos comportamentos, de como cada tipo de mente funciona. Depois, nós trabalhamos aquilo que é nível de alma, aquilo que é inconsciente. E depois, nós trabalhamos as nossas energias, a amplificação da nossa energia, inclusive a nossa energia sexual, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque, como eu estou falando do corpo, para eu conseguir ter esse diálogo, eu preciso criar dentro da minha mente novos caminhos neurais. O que eu quero dizer com isso? Quando a minha amígdala, que está hiperativada, né, de desconfiança, de querer fugir, de querer lutar, de querer reagir, ela se acalma, uma outra função cerebral, que é o córtex pré-frontal, começa a entrar em equilíbrio, que é onde está o equilíbrio aqui das nossas emoções, dos nossos discernimentos. Quando esse córtex pré-frontal começa a estar na sua atividade normal, começa a acontecer o que nós chamamos de neuroplasticidade. O que é isso? É quando os nossos neurônios, que quando se tocam, né, fazem esse movimento das sinapses neurais, eles vão construindo um novo caminho. Então, quanto mais essa mulher pratica as ferramentas, como eu explico lá dentro da nossa jornada, quanto mais ela conhece essa mulher sábia, quanto mais ela conhece, quanto mais ela pratica, quanto mais ela repete, ela vai construindo novas sinapses neurais, novos caminhos. Então, o que antes me levava para reatividade, o que antes me levava para dor, opa, agora eu já não vou mais para esse caminho. Agora eu respiro, agora eu penso um pouco mais, agora eu reflito, agora eu passo por um processo crítico da minha mente, eu não me leve. Aqui dentro da jornada a gente sempre fala sobre o cavalo e a cavaleira. Quem é minha aluna sabe disso, né? A sua mente pode estar sendo dominada por você, a cavaleira, a mulher sábia, que está no controle da sua mente, ou pelo cavalo. Um cavalo totalmente desgovernado, nada treinado, e ele simplesmente vai. E aí, quando você olha, você fala assim, olha a caca que aconteceu, ok? Que é daqui que vai surgindo, nossa, quanta coisa eu me arrependo, nossa, tentei o suicídio, tentei contra a vida da terceira pessoa, do meu marido, né? Pensei em ir embora, e depois que supera a dor da traição, em 4 semanas, ela olha para tudo aquilo que ela está vivendo, para toda aquela dor superada e fala assim, nossa, só de saber que um dia eu pensei tudo aquilo de ruim. Então, mulherada, sim, existe um caminho de solução. E realmente não é fácil. Não é fácil. Quem disse que a vida é fácil? Nascer já é difícil, né? Então, a vida ela não foi feita para ser fácil. A vida foi feita para ser leve. Quando você é essa mulher sábia, quando você tem os conhecimentos, quando você tem passa por esse processo, né, de autoconhecimento, de superar essa dor em você, você não só cresce no seu casamento. Você não só se torna uma mulher resiliente em relação ao seu casamento, mas em relação a todas as outras coisas da vida. Todas as outras coisas da vida. Planos, metas, que você sempre foi aquela mulher medrosa, nunca conseguiu tirar da gaveta, sempre teve medo para depois. Quando você supera uma dor da traição, como eu te ensino aqui dentro da jornada, você não só supera a dor da traição, como você supera muitos e muitos medos que estão aí enraizados dentro de você e que você nunca imaginou que tinha a ver com o seu casamento. Então já sabe, né, que essa agressividade, ela surge quando todas as minhas saídas emocionais, neurologicamente pensadas, foram esgotadas.
Toda pessoa que é centrada, equilibrada, que tem as ferramentas internas, entende que a agressividade vem para uma descarga de ansiedade, uma descarga de adrenalina. Mas depois que você faz isso e recebe, né, como recompensa desses neurotransmissores, a satisfação, você olha para tudo aquilo e fala assim: se fosse hoje, eu não faria de novo. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Entende? Então, gente, o meu trabalho aqui, a grande oportunidade dessa aula é vocês entenderem que eu não quero que vocês passem por aquilo que vocês se arrependam depois. Eu não quero que vocês passem por um caminho longo, quando na verdade existia um caminho muito mais curto para resolver toda essa dor, para falar com esse marido, para lidar com essas lembranças, para lidar com essa desconfiança, né? Para construir um casamento novo, ou seja, para sair desse casamento em paz. Tudo isso existe um caminho. As minhas alunas, quando elas chegam na jornada, elas falam assim: Paula, como que eu não sabia disso? Como que eu não vi isso? Paula de Deus, eu nunca imaginei que esses poderiam ser buracos no meu casamento. E eu estava caindo neles completamente. Se não fosse essa traição ter entrado na minha vida, se eu não tivesse entrado para a jornada, eu ainda estaria naquele lugar. Então, gente, vocês estão entendendo por quê? Como eu devo falar com meu marido depois de uma traição? Eu preciso ser essa mulher sábia. Se eu quero conversar com esse marido, se eu quero continuar esse casamento, se eu quero sair desse casamento, se eu não quero machucar os meus filhos com as minhas decisões. Gente, vamos falar um pouquinho aqui de algo que está fora do nosso cérebro, mas que está acima de nós. Vamos falar um pouco de Deus, independente da religião que você tenha. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Existe aquela passagem onde diz, né? As mulheres sábias constroem o seu lar. As mulheres tolas o destroem. Então, olha só, quando a gente fala dessa mulher sábia, é aquela mulher que aprende, mas também é aquela mulher que ensina. Essa é a grande mulher sábia. Paula, mas foi ele que traiu. Paula, mas foi ele que não sei o quê. Escuta, independente do erro do outro, independente. Se eu não me curar, se eu não for essa mulher sábia no meu casamento, eu vou errar tanto ou igual a ele, com os efeitos do que eu vou trazer para o meu casamento. E o caminho de solução é o diálogo. E por que você não está conseguindo falar com esse marido hoje, mulher? Porque você não está curada, porque você ainda não está nesse caminho de ser essa mulher sábia, de buscar esse conhecimento. Entende? Quando eu não supero uma dor, quando eu não olho para essa dor de frente, e gente, eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que é fácil. E também estou dizendo aqui que não dá para seguir, não dá para fazer esse caminho sozinha, porque dói muito. É muito dolorido. Quando a gente fala da dor da traição, é aquela dor que machuca a nossa alma. É a dor que faz sangrar a nossa alma. Não dá para você seguir esse caminho sozinho. Então, mulheradas de plantão que está tentando se curar dessa dor só com conteúdos da internet, não vai funcionar. Você pode ter pequenas melhoras, mas essas melhoras não se mantêm. As minhas alunas, eu bato no peito para dizer, as minhas alunas sabem do que eu estou dizendo. Porque o nível de profundidade que eu levo essas mulheres dentro da minha jornada, jamais, não existe em nenhum outro lugar. E você jamais viu isso em qualquer outro lugar, tudo isso reunido em um método só. Entende? Por quê? Porque nós trabalhamos corpo, mente, alma e energia, tá? Então, você não vai conseguir falar com esse marido. Pare de insistir da forma como você está fazendo hoje. Essa é a pior coisa que você pode estar fazendo. Quando você não se cura, quando você não se torna essa mulher sábia e você vai tentar falar com esse marido, você vai ter mais briga, mais discussão, mais chateação. É um processo que a gente chama de empilhamento emocional. Então, você não está pronta, você não está preparada para falar com esse marido. Afinal, você mal sabe o porquê essa traição entrou na sua vida. Você vai falar com esse marido completamente inconformada. Como que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Como você teve coragem de fazer isso comigo? Então, o tom da conversa já vai trazendo empilhamento emocional. E aí, você fere
né? Porque você está ferida, você vai ferir esse marido. Esse marido não tem sabedoria alguma para conseguir te ajudar. E o que ele vai fazer em forma de reação? Ele vai te ferir também. E aí você não vai querer ficar por baixo. Se você não ferir agora, você vai querer ferir depois. Entende? E aí, gente, vão vendo quanto isso vai se empilhando de dor, de mágoa, de ressentimento, de coisas que você ouviu. Então, assim, além da traição, tem tudo aquilo que você ouviu daquele marido. Coisas que machucaram, coisas que magoaram, coisas que fizeram você pensar: o que eu tô fazendo nesse casamento? O que sou eu? Né? Quem sou eu nesse casamento? Quem sou eu na vida? E isso, gente, mexe com a nossa autoestima, mexe com a nossa autoconfiança, é muito profundo isso. Então, do jeito que você tá, se você não é essa mulher sábia que está buscando esse conhecimento, se você não é essa mulher que se curou, esse diálogo não tem chance. Você vai se magoar, esse marido vai te magoar e vocês não vão conseguir chegar a conclusão nenhuma. Aí, se você ama muito esse marido e você é uma dependente emocional desse marido, você vai dizer assim: ele disse que vai mudar, então eu vou acreditar que ele vai mudar. Até a próxima traição. Você talvez seja aquela mulher que não vai esperar isso. E já está, inclusive, a ponto de pedir esse divórcio. Então, mulher, o que é que eu te falo? Sem esse conhecimento da jornada, qualquer decisão que você tome, você está cometendo um grande erro. Por quê? Porque você não está tomando uma decisão com base em sabedoria. Você está tomando uma decisão com base na emoção. E nós temos duas partes do nosso cérebro muito diferentes entre si. Uma é do lado emocional e outra é somente do lado da razão. Nenhuma e nem outra. A sabedoria é aquela que está no centro, é aquela que está no meio entre a emoção saudável e também a razão saudável. A forma correta que eu preciso fazer, se eu quero falar com esse marido, se eu quero decidir a minha vida. Será que esse marido realmente está arrependido? Será que vale a pena ficar? Não, Paulo, eu tenho dúvida, eu acho que não vale nada a pena, mas eu tenho dúvida. E se eu saio depois de mais de 15 anos, gente, as minhas alunas têm 15, 17, 20, 30, 40 anos de casamento. É muito difícil para uma mulher como essa, simplesmente na dúvida, na raiva, jogar tudo para o ar, por causa do ego ferido, né, machucado. Então, eu falo isso para vocês, para que vocês não tomem decisões que vocês possam se arrepender para o resto da vida. Eu tive a Tati da T4, e a Tati da T4, primeiro ela se separou, porque ela ouviu a mãe, que a mãe incentivou ela a se separar, e depois ela veio para a jornada. E foi muito dolorido para ela, porque depois que ela viu a jornada, ela falou assim: tudo aquilo que me fez, né, me separar daquele marido, eu sabia que tinha uma outra forma agora de resolver isso, mas agora não dá mais. Um beijo, fiquem com Deus, até daqui a pouco. Beijo.